Estão presente aqui, mais uma vez, no Centro de Convenção de Bolsa, Complexo Hospitalar HC São Paulo. Eu, Marcos Rodrigues, e meu irmão aqui, Carlos Hoffman, estamos aqui mais uma vez para falar das maravilhas de Jesus, para falar que Jesus cura, salva, Jesus liberta, Jesus nos dá a vida eterna. Eu gostaria de ler aqui uma passagem que está em São João, capítulo 10 em diante. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, aquele que não entrar pela porta, curral das ovelhas, ele sobe, ele pula, ele é um ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as trazem para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Meus ouvintes, a escritura que eu li fala que o bom pastor, ele está na porta do aprisco, na porta do curral, porque o bom pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor de ovelhas, ele se preocupa com a lã das ovelhas. É sabido que a ovelha, ela não é rebelde. O cabrito, bode, ele é rebelde. E a ovelha precisa de um guia. Ela é obediente, mas ela precisa de um guia para orientá-la. E Jesus fez essa comparação com a ovelha, o animal ovelha, para comparar aqueles que têm a natureza divina. São ovelhas, são pessoas que param para ouvir a voz do bom pastor. E Jesus enfatizou dizendo: aquele que não entra pela porta não é o pastor. Aquele que o porteiro abre é o pastor. Ou seja, obviamente teria uma pessoa para abrir a porta para alguém que está autorizado a entrar. Jesus é o pastor que estava autorizado a entrar no aprisco, no curral, para cuidar das ovelhas. Mas o ladrão, ele pula a cerca, o muro, e ele rouba. E Jesus, sendo o bom pastor, ele fez uma grande narrativa aqui, porque o bom pastor, ele cuida da ovelha, ele não deixa a ovelha passar necessidade, ficar sem pastagem. O bom pastor, ele cura as feridas da ovelha. O bom pastor vai buscar a ovelha que está perdida.
quando ele contar as ovelhas, quando chegar ali no aprisco, no curral, e ele perceber que falta uma ovelha, ele vai atrás daquela ovelha. Se ela estiver machucada, ele coloca aquela ovelha nos ombros e traz e trata dela. E o Evangelho é comparado desta forma: o bom pastor, ele está cuidando da ovelha. Eu espero que hoje eu esteja falando para ovelhas. Há um caso verídico de um pastor que uma ovelha, ao contar, sumiu esta ovelha. Todas as vezes que ele contava, fazia a contagem, essas ovelhas estaria ali sempre aquele número de ovelha constante, e estava faltando uma ovelha. Sempre era aquela ovelha rebelde, que faltava na hora de ser recolhida. E o pastor sabiamente foi atrás dessa ovelha, e ele, sem nada acontecer assim, ele quebrou a perna daquela ovelha. E o aprendiz de pastor, seu ajudante, ficou abismado de ver o pastor quebrar a perna da ovelha. E ele disse: por que tu fazes isso? Por que você quebra a perna dessa ovelha, sendo que você deveria cuidá-la dela? Ele disse: o que eu estou fazendo, você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Aí o pastor levou essa ovelha ao aprisco, pegou a perninha dela que estava quebrada, engessou a perninha dela, fez o trabalho para o osso ter aquela cura do osso, e foi tratando daquela ovelha, e foi com muito carinho cuidando daquela ovelha por muitos dias a chegar meses. E foi quando aquela ovelha começou a andar novamente, aquela ovelha começou a ter um contato com as demais ovelhas, e aquelas ovelhas, elas tiveram aquele vínculo com aquela ovelhinha que estava se tratando, que estava com a sua perna sendo curada. Moral da história, meu ouvinte: quantas ovelhas hoje estão naquela mesma condição? Quantas ovelhas estão literalmente com a perna quebrada, com o braço quebrado? Quantas ovelhas estão feridas? E o bom pastor está a tratá-las. O maior tratamento que o bom pastor nos deixou é a sua palavra. Sua palavra é o remédio que cura todos os males. Sua palavra é o remédio que sara todas as feridas, toda enfermidade. Jesus Cristo é o bom pastor, e ele disse que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele fez isso naquele dia no Calvário. Jesus se tornou a expiação para você. Ele se tornou o sacrifício para tirar os seus pecados, tirar as suas dores, tirar as suas enfermidades. Ele, sendo Deus, se fez homem para salvar o homem. E o nosso convite aqui hoje é que você atente para o bom pastor. O bom pastor deu a vida por você. Se você se entender como ovelha, lembre-se, o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, conforme a profecia que Jesus disse. E Jesus deu essa oportunidade através do sacrifício no Calvário. E é por isso que nós estamos aqui hoje, em frente ao HC, aqui no Hospital das Clínicas, para dizer que há para você um pastor. Se você é ovelha, há um guia. A ovelha precisa de guia. A ovelha não tem iniciativa própria. Quando você deixa Jesus Cristo ser o seu guia, quando você deixa Jesus Cristo te guiar, com certeza você não perderá o caminho, você não cairá. E
precipício, como aquela ovelha que eu referi, aquela ovelhinha que quebrou a perna, aquela ovelhinha que foi sangrada, que teve ferida. Ou você quer que Jesus deixe você passar por uma dificuldade para que você entenda que você é uma ovelha? Ou você é uma ovelha rebelde? Muitas das vezes a rebeldia faz o homem, a mulher, não ter percepção que Deus a ama, que Deus já salvou ela antes da fundação do mundo. Deus permite algumas coisas em nossas vidas para que nós possamos nos identificar com o que Ele fez por nós. Jesus, Deus é Salvador. Para Ele salvar tem que ter alguém perdido. Deus é curador. Para Ele curar tem que ter alguém doente. Aleluia! E é por isso que Deus está manifestando os seus atributos de Salvador, de curador, através da nossa vida. A nossa vida vivida, a sua vida vai clamar por algo. Eu creio que a sua vida sempre vai clamar por coisas boas. Vai clamar por estabilidade no emprego. Vai clamar por a saúde dos filhos, saúde do seu esposo, da sua esposa. A sua vida, o seu ser clama por felicidade. Mas, no entanto, nem sempre a pessoa tem a felicidade que procura, porque está faltando algo, está faltando seguir o bom pastor. O bom pastor já deu a vida pela sua vida, meu ouvinte. Simplesmente nós devemos seguir. Nós temos que entender a nossa condição de ovelha e nos posicionar com obediência à palavra de Deus. Ele é o bom pastor e nada nos faltará. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele vai deitar a gente em verdes pastos. Ele vai guiar a gente em águas tranquilas. Ele vai refrigerar a nossa alma. Ele vai nos dar alegria. Você trocará a tristeza pela alegria, porque Jesus é vida. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele diz: vinde a mim todos vós estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você estiver angustiado, Ele é teu socorro. Se você estiver fraco, Ele te fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se disso. A passagem nossa aqui não foi por coincidência. Nós nos encontramos aqui pela presciência de Deus. Deus nos viu aqui antes da fundação do mundo. Viu você e me ouvindo. Nós não estamos aqui em vão, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu espero que a palavra de Deus, hoje aqui, ela entre no seu ser, entre no seu coração, que uma pequena fagulha da palavra de Deus possa acender essa fogueira que está dentro do seu ser. Você tenha um fogo para derrotar todas as hostes da maldade em lugares espirituais. Você é um lugar espiritual. Satanás, ele tenta de todas as formas tirar você desse foco. O único foco que te leva à salvação é Jesus Cristo. Ele vai trazer para você desânimo, trazer para você enfermidade. Ele vai trazer para você um exame de consciência que você vai reprovar o Evangelho. Ele vai mostrar defeito nos pregadores, vai mostrar defeito nas igrejas. Mas esqueça, não se esqueça, o papel de Satanás é promotor. Ele é um promotor de acusação. Ele nunca vai te defender. Agora lembre-se, Jesus Cristo é seu advogado. Jesus Cristo te defende mediante a sua confissão dos seus pecados, mediante o arrependimento, mediante a sua confissão. Ele faz de você uma nova criatura. Ele te dá para você a natureza de ovelha. Ele te dá a oportunidade de você assentar em lugares celestiais em Cristo.
assentar em lugares celestiais é você se posicionar como um verdadeiro cristão, como uma ovelha obediente, aquela ovelha que não precisa mais de ser quebrada a perna para ela entender a sua posição em meio às ovelhas. Aleluia! Portanto, meus ouvintes, esta é a minha mensagem para vocês. E eu peço a vocês, examinem as Escrituras, examinem a Bíblia. Não olhem para o defeito do pregador, olhem para Cristo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O homem muda. A moda é muda. A moda é passageira. Hoje você veste uma roupa, daqui 2, 3 meses é o novo lançamento, você muda. A moda muda. O homem muda. Mas Jesus Cristo não muda. A palavra de Deus, ela não tem que ser acrescentada e nem diminuída. A palavra de Deus salva, cura e liberta. Portanto, eu convido a vocês a se arrependerem dos seus pecados e serem batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmão. Aleluia. Para perdão dos seus pecados e recebas o dom do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Amém.